Boa noite, pessoal. Eu vou gravar esse vídeo para falar um pouquinho mais sobre o Fire. Antes de qualquer coisa, eu tenho que deixar claro para quem que é esse vídeo, certo? Então, se você é um profissional de saúde que gosta de tecnologia, se você é alguém da TI que mexe com a área de saúde, se você é um gestor municipal que mexe com os dados de saúde, então esse tema vai te interessar. Tá? FHIR significa Fast Healthcare Interoperability Resources. Ele serve para padronizar a troca de informações de saúde entre sistemas. Tá? Então, existem diversos sistemas de saúde, públicos ou privados, no Brasil hoje. Cada um adota seu padrão para registrar os campos, desde o cidadão até o profissional de saúde, até o estabelecimento, até os prontuários eletrônicos gerados em cada atendimento. O FHIR ele vem para padronizar essas comunicações. Beleza? Então, interoperabilidade em saúde é isso. Eu conseguir conversar com outros sistemas através de uma mesma língua, né? Do jeito que todo mundo se compreenda. Ok? Que tecnologias você vai precisar saber aqui para entender, senão talvez você fique um pouco perdido. Não é nada muito complexo, então conhecimento básico em JSON, VS Code e um pouquinho de Linux talvez vai te ajudar a compreender melhor o Fire. Ok? Então essa é a introdução, vamos começar. Para pesquisar o Fire na internet, você busca por FireDoc, ok? FireDoc, existem algumas versões do Fire. Eu estou usando a 4.0.1 sem nenhum motivo específico. Quando você entrar na documentação do Fire, vão ter diversos itens, links, bastante coisa até. Eu decidi gravar esse vídeo porque eu me senti muito perdido para entender de fato como começar o Fire. Esse vídeo é bem introdutório com os primeiros passos no Fire. Tá? Então eu já expliquei brevemente o que é interoperabilidade em saúde, agora eu vou explicar uma letrinha a mais do Fire, que são os recursos. Os recursos são a base do Fire. Então, se você quer entender Fire, você tem que entender os recursos que você tem dentro dele, ok? Aqui a gente tem uma aba de recursos, então já podemos entrar nela. E esses são todos os recursos relacionados ao Fire. Um recurso, ele engloba variáveis em comum sobre algum assunto. No caso, vou dar um exemplo aqui de paciente. O que a gente pode ter dentro do recurso paciente? Nome, telefone, gênero, data de aniversário, endereço, foto, contato, entendeu? Então, tudo que concerne aquela esfera do cidadão, do paciente, está englobado por esse recurso. Ao mesmo tempo que a gente tem o recurso practitioner, que é profissional de saúde. E, de novo, ele se assemelha muito com o cidadão, né? Então os recursos vão ser quase os mesmos. Né? Nome, telecom, endereço, gênero, data de nascimento. Tem coisas diferentes também, né? Qualificação, qual é a qualificação desse profissional. O FAIR não se limita só a recursos sobre pessoas, também tem recursos clínicos. Observações é uma observação clínica. Diagnóstico é um diagnóstico clínico. Aqui a gente pode falar de intolerância e alergia, eventos adversos, condições. Ou seja, existem diversos recursos que no futuro vão formar um documento. Então, no documento eu vou ter o cidadão, o paciente, o profissional de saúde e as observações clínicas que foram feitas em algum momento para aquele cidadão. Né? Para eu construir tudo isso, eu vou usar os recursos FHIR. E todos os sistemas que usem o recurso FHIR, da mesma forma que você está usando, vão entender o que você está falando. Isso que significa interoperabilidade. Eu vou romper, eu vou tirar diversas barreiras da minha frente para conseguir dialogar com outros serviços. Né? Um ponto além. Na frente dos recursos a gente tem ou um N ou alguns números, beleza? Se a gente clicar aqui, a gente vê que o N significa normativo. Quer dizer que aquele recurso é um artefato que está mais estável. Né? E daí depois, decrescentemente, quanto maior o número, mais confiável ele é. Quanto menor, menos confiável ele é. Por confiável, você tem que pensar que esse recurso pode ser alterado mais vezes. Né? E sendo normativo, ele vai ser alterado menos vezes. Você vai ter que fazer menos modificações no código já existente se você usar os recursos normativos. Ok?
Eu não quero me delongar muito mais aqui só na teoria, então hoje eu vou partir para a prática. Como eu disse, eu vou usar JSON e o VS Code para construir esses recursos com vocês. Vai ser muito básico e talvez nesse momento até fiquem um pouco perdidos no porquê que a gente está fazendo isso. Mas no futuro eu vou ensinar como usar esses recursos para se comunicar com os servidores. Então é por isso que a gente tem que criar eles aqui. E se a gente não conhecer quais recursos, se a gente não conhecer os recursos do Fire, a gente não consegue fazer nada no Fire. Então temos que começar por aqui. Okay? Se entrar aqui no Get Started, descer um pouquinho, vir no level 2, a gente vai achar a parte de downloads, que vão ajudar na implementação. Né? Aqui, o Fire nos fornece esquemas. Esquemas é um conceito que talvez seja um pouquinho difícil de explicar, mas eu vou tentar. Os recursos Fire, eu não sei quais são todos os recursos dentro de paciente. Eu não sei quais são todas as variáveis dentro de paciente, né? Como eu já te citei aqui. Eu não sei quais são todas as variáveis dentro de profissional de saúde ou de observação clínica. Um esquema, quando eu estiver digitando aquele recurso, construindo aquele recurso com vocês, ele vai me dar dicas de quais campos existem e quais são os valores que são aceitos naquele campo. Então ele vai me auxiliar no aprendizado aqui, na troca de informação que eu estou tendo com vocês, ok? Vamos baixar o esquema. JSON. Baixei e agora eu vou jogar ele na pasta que eu quero. Eu já criei uma pasta chamada Fire na área de trabalho. Eu vou extrair e jogar o esquema lá. Agora, então a gente vai partir para o VS Code. De trabalho, Fire. Entrei na pasta que eu acabei de colocar o arquivo e vou abrir o VS Code. Eu já tinha alguns exemplos aqui, vou deletar eles para ficar mais fácil. Esse é o arquivo que a gente acabou de baixar e não precisamos fazer nada com ele. Ele não vai precisar ser alterado por nós, ok? Ele vai servir de base para os recursos que a gente vai construir. Vamos lá. Vou criar um arquivo novo. Para ser mais didático, vou colocar o nome do arquivo de patient.json. Então, abrir, dei Ctrl espaço, vai aparecer as opções possíveis para o print agora. E agora só é possível preencher esquema. O que significa esse esquema? Ele está perguntando assim para mim: você quer usar algum padrão já conhecido? E eu, no caso, vou falar que sim. E vou colocar qual que é o padrão que eu quero, né? Eu tô nessa pasta, vou pegar o arquivo Fire Schema.json, é isso que eu tô dizendo aqui. Então, aqui, espaço. Assim que eu colocar essa variável aqui em cima, colocar uma vírgula e vir para a linha de baixo, vou dar Ctrl espaço de novo. E aqui vão ser exibidas todas as variáveis que eu posso colocar agora. É um mundo de coisas, né? E eu, sinceramente, não conheço todas. Vou colocar uma variável que sempre tem que estar no começo de todos os recursos, que é o resource type. O que eu estou falando aqui? Esse documento, esse arquivo JSON, não documento, ele tem um recurso, um tipo de recurso account. Mas a gente está falando de paciente, então o tipo de recurso não é account, é patient. Beleza. Então agora eu estou falando que esse JSON, ele vai falar de um tipo de recurso paciente. De novo, eu estou construindo esse documento só para mostrar a base do Fire, para mostrar que ele não é tão complicado depois que você rompe as primeiras barreiras. Então a gente vai construir um arquivo de paciente e depois um de profissional de saúde, e só para mostrar como é simples e como o padrão funciona. Daí, dei Ctrl espaço, ele vai falar as variáveis que eu poderia colocar ali. Eu escolhi name. Quando eu coloquei name, apareceu aqui que ele aceita um array. Um array são uma série de valores, né? Então, se eu colocar aqui, deixa eu só ajeitar aqui, beleza? Ctrl espaço, given. Qual que é o meu nome, né? Gabriel. Aí já fica mais fácil para se apresentar para vocês, né? Eu sou Gabriel Nord, então meu nome é Gabriel Nord. E ok, eles aceitam mais
variáveis aqui. Sufixo, prefixo, senhor, senhora, madame, algum texto e extensões. Depois a gente vai explorar um pouco mais isso. Tá? Então por enquanto é só isso, Gabriel Norte. Peraí. Ok. Vou colocar uma vírgula, espaço. Agora eu vou colocar birthday. 19/11. Eu escolhi birthday porque a gente tem um padrão no Brasil que normalmente é esse, né? Só que daí a gente começa quando a gente começa a usar um padrão de interoperabilidade, então a gente tem que se adaptar a ele. A gente não vai mais usar esse formato, é outro formato que a gente tem que usar. Aqui que vai estar falando, né? Quais são os formatos que a gente aceita, que o Fire aceita, né? Para a data de nascimento. Outro jeito de ver isso é se a gente entrar aqui em recursos. Então, como eu disse, eu já coloquei name, que tá aqui, mas tem birthday. Birthday aceita uma date. Que date? E date são aceitos esses formatos. Então, ano, mês e dia. Vamos voltar pra cá. Então é o contrário, basicamente. E ao invés de barra, são traços. Ano, mês e dia. Perfeito. Agora então tá no formato correto. E vou parar por aqui. Não quero falar muita mais coisa, é só para exemplificar mesmo. Então criamos um recurso paciente registrando o Gabriel Nord, que nasceu nesse dia. Ok? Vamos para outros recursos. De novo, vou abrir, vou declarar que eu quero utilizar o Fire como meu esquema. Como eu disse anteriormente, primeiro coisa que a gente declara num JSON Fire é o tipo de recurso. Então, e ele já vai me guiando no que eu posso preencher. É isso que eu quero passar aqui com vocês. Então, quando vocês forem começar a mexer com o Fire, utilizar esse esquema e colocar ele aqui em cima vai facilitar muito para explorar os recursos existentes. Tá? De novo, vou colocar name, né? Given José. Family. Opa. Da Silva. Para a gente explorar mais variáveis que são aceitas, vamos colocar então telecom. Vou colocar telecom porque ela é um pouco mais diferente do que o Brasil, né? Então vamos ver, tem várias coisas para telecomunicação, né? Telecom significa telecomunicação. Valor, use, system, rank, parent. Eu então não sei qual que eu vou usar. Vamos pedir auxílio dos recursos aqui da documentação. Practitioner, telecom, contact point. Tá. O campo use é para falar qual que é o uso daquele telefone, né? Se é de casa, se é do trabalho, se é um telefone celular. Então vamos começar por ele. Eu vou colocar um home, ok. Colocando use, a gente pode colocar o velho depois. O velho tá aqui. O valor do contato, né? O valor do telefone, no caso. Mais 55 e algum número aleatório representando o meu telefone. Ok? E assim a gente conseguiria construir o recurso paciente com todas aquelas outras variáveis e a gente consegue construir o recurso profissional de saúde com essas variáveis que eu coloquei. Tá? Essa primeiro vídeo que eu estou gravando é só para mostrar isso. No próximo vídeo a gente vai dar um passo, que é subir um servidor Fire localmente, enviar essas informações para o servidor Fire e pesquisar elas naquele servidor.